Chegamos então para a nossa aula 2. Falamos um pouquinho sobre a comunicação assertiva na primeira aula. Então, se vocês, gente, eu quero saber, estão acompanhando as aulas, você já assistiu a aula 1, falando sobre a comunicação assertiva, tudo isso nós trazemos como base os estudos de Jane Nelsen, uma pessoa que tem, deixado grandes ensinamentos. Mais de 50 países já conhecem sobre a disciplina positiva e nós queremos abordar então e trazer como tudo isso acontece, como a gente pode trazer a disciplina positiva para dentro da nossa casa. Tudo isso de modo leve, mas profundo, com grandes resultados. E claro, para isso eu tive que chamar mais uma vez Daniela Rossana, especialista, 19 anos na educação, professora em excelência, trabalhou aí com grandes dinamizações, com coordenações incríveis, acompanha crianças, acompanha adolescentes e resultados surpreendentes também. Daniela, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. Daniela. Hoje nós vamos falar sobre focando em soluções dentro da disciplina positiva. Daniela Rossana é mãe de 2 crianças também, importante mencionar. Então, além de entender tudo na teoria, buscando aí cada vez mais os seus conhecimentos, pratica também todos os dias na sua casa. E tem feito uma grande diferença, porque eu tenho acompanhado seu trabalho, viu? Qual é o seu Instagram? Fala aí pra nós. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Muito feliz de estar com vocês novamente. E hoje o foco é total na solução, hein, gente? Meu Instagram é @Daniela Rossana, Daniela com 2 L's, Rossana com 2 S. Será um grande presente para mim. 2 S, Rossana? Isso. Será um grande prazer para mim vocês me seguirem, viu? Excelente! E eu tenho ouvido falar um pouco mais sobre o seu trabalho, Daniela. Que importante, que precioso é. Cada vez mais as famílias estão buscando serem mais assertivas com os seus filhos, buscando qual é o método que vai funcionar melhor. Foi-se o tempo que aquilo que eu escutava, não é mesmo? Era a única opção. Era a única fonte, era a única direção. Hoje sabemos que tanto a neurociência quanto a PNL, ela tem trazido para nós grandes referenciais, grandes direcionamentos e ferramentas. Vamos falar de algumas ferramentas hoje também? Vamos. Foco na solução? Sim. Então vamos lá, exatamente, foco na solução. O que isso significa? O que as pessoas que estão nos assistindo, que fazem parte então do Telegram, que fazem parte do grupo VIP, e você já faz parte do grupo VIP? Não? Já ouviu falar da nossa plataforma, Dani? Já, sim, com certeza. Então, nós vamos colocar um link aí para você conhecer a nossa plataforma. E não somente esse conteúdo, mas outros conteúdos que nas entrelinhas com Daniela Rossana vai liberar para nós. Nós vamos colocar lá para você também. Mas vamos lá. Foco na solução. Já colocou o like, Dani? Eu sou assim, antes de começar a aula, sabe o que eu faço? Eu coloco um like, gente. Gente, eu sou ligada a isso. Por favor. Positividade, certo? Mudando o foco. Foco na solução, então. Então, nós começamos, Ariana, mudando o foco, né? Focar na solução é mudar o foco, ou seja, às vezes a gente vem de lares tão desestruturados que nós não sabemos resolver problemas, conflitos são sempre desafiadores, nós nos vemos em situações onde nós não sabemos como lidar, o que fazer, como resolver, não é verdade? E muitas vezes aquele problema de 10 anos na sua vida, ele perdura até os dias de hoje. Já encontrou pessoas assim? Tem anos que você não a vê. Quando você encontra, o problema daquela pessoa continua sendo o mesmo. Por quê? Porque não há foco na solução. Porque não há estratégias que foram elaboradas para serem executadas para resolver esse problema. Então, quando eu hoje, Ariana, olho para trás e falo, nossa, aquilo era um problema para mim, realmente. E quando você percebe que você superou aquilo, você olha para si e diz assim, eu não imagino, eu não acredito que isso era um problema para mim. Eu não fiz isso não. Mais ou menos não é possível que eu era assim, gente. Não é possível que eu agia diante dessas circunstâncias dessa forma. E daí, quando você faz essa reflexão, é um grande sinal de que você está focando na solução, para a resolução desses problemas e conflitos da sua vida. E o que acontece então com a criança e com o adolescente
que ele foca, então, não só na questão que permeia ali, na sua dificuldade, no seu desafio, mas quando ele foca na solução. Quais são os benefícios? Como é o olhar desse adolescente? Então, tanto o adolescente quanto a criança, eles precisam ser estimulados nessa solução de problemas. Ou seja, nós precisamos oportunizá-los a resolverem esses conflitos. E o que muitas vezes acontecia, Ariana, nas famílias tradicionais, nas famílias antigas, é que a criança não era permitida a resolver esse problema. Simplesmente existia alguém que dizia para ela ficar quieta e calada, ou simplesmente não permitia que ela sozinha resolvesse esse problema. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Seu adolescente teve um problema na rua com outro adolescente e você, como adulto, vai lá resolver o problema. Ok? Ou ele chega em casa, talvez ele apanhou na rua ou chegou triste e você não consegue extrair dele o ocorrido para que ele possa focar na solução. Então, o nosso enfoque maior é que essas crianças e adolescentes em suas casas, suas famílias, sejam ajudadas, sejam acompanhadas, gente, no seu dia a dia, para que elas possam ser solucionadoras de problemas e não fique com aquilo ali resguardado. Por isso que antes, né, na aula anterior, nós falamos sobre a comunicação, porque quando a comunicação é bem estabelecida em casa, o seu adolescente, a sua criança, eles não vão te esconder dos problemas que eles tiveram lá fora. Então, eles vão vir para você, relatá-los, e aí você, como pai, como autoridade, como professor, vai poder conduzir de uma forma melhor esses conflitos. E olha só que interessante, eu ouvir falar sobre os benefícios que traz, eu quero saber se realmente é isso. Um dos benefícios que traz é que o ambiente ele se torna muito mais harmonioso. Sim, com certeza. Por quê? Porque esse foco na solução acontece com pessoas respeitosas. Você só permite que o outro solucione um problema se você o respeita, né? Primeiro, respeita diante daquele problema, porque às vezes, gente, o que acontece? Ah, mas não é possível, você está com esse problema? Não, isso não é problema não, você não sabe o que a mamãe, o que a professora, o que seu pai, problema é isso. Porque você menospreza de uma certa forma, então tudo começa na comunicação. Por isso temos na nossa aula anterior. E com isso, a criança vai o quê? Ela vai ser mais respeitosa, com certeza, e ela vai protagonizar a sua história, ou seja, eu aprendi a resolver, alguém me instruiu, alguém me ensinou, eu sou capaz de ir lá, conversar e resolver esse problema. Uau! Esse de fato tem que ser a nossa direção para a nossa vida. Eu quero te perguntar, você que está assistindo, você se sente como protagonista da sua história? Qual tem sido o seu olhar? O seu foco é na solução? Escreve aí para nós, eu quero saber. Quem de vocês já passou por isso? Quem de vocês às vezes tem essa dificuldade de compreender que quando você foca traz um benefício muito maior e até você rende seu tempo, você vai remir mais seu tempo. Você vai então diminuir o seu tempo gasto, a sua energia gasta com aquilo que não é importante. Com certeza. Então o foco não é no problema. Não é no problema. Definitivamente. Não, porque ele não vai ser solucionado, né? Em um ambiente harmonioso, onde você tem uma boa comunicação, onde você instrui o outro a resolver o problema, você vai ter muito mais paz nesse lar, entendeu? As pessoas não vão viver em guerra por poder, não vai ter disputa por poder, eu posso mais, eu sou mais, não, porque até entre os irmãos, né, existem irmãos ali, às vezes a diferença de idade, a gente fala assim, nossa, mas é grande a diferença, eles brigam, eles têm conflitos de poder, sim, tem, mas quando você fala, vamos focar na solução, senta aqui vocês dois, você senta o adolescente e a criança, o que está acontecendo? Entendeu? Quando você estabelece isso na sua casa e você os ajuda a descobrir qual é a causa desse problema. Então tá, vocês estão brigando por isso? Então é o seguinte, a partir de hoje vamos conduzir dessa forma, o que vocês acham? Né? Vocês acham que assim a gente consegue resolver o problema? Gente, por favor, não é assim. Existe um caso, vou citar para vocês aqui, olha só. Duas crianças, uma adolescente, na verdade, uma criança, adolescente de 16 e a criança de 10, conviviam no mesmo quarto. Ok? E eles estavam tendo conflitos, a mãe chegou, já estava muito cansada porque ela não conseguia resolver o problema dos dois, Ariana, e era assim guerra, eles se batiam. Ela falou, tudo bem, eu vou tirar o escritório, que a outra parte era escritório, e vou fazer o outro quarto, pro mais novo.
Então ela criou, aí ela colocou o videogame no outro quarto, ela colocou a televisão no outro quarto, tudo no outro quarto. Eu não estou falando dessa solução de problema, gente. Nós estamos falando de algo diferente disso, tá? Isso não é resolver o problema, porque quando eles tiverem que estar juntos novamente, o problema vai aparecer. Bem tranquilo dessa compreensão. E até mesmo porque as crianças, elas são tão criativas e elas podem nos ajudar a traçar estratégias para essa solução. Olha o que é importante na fala de Daniela Rossano. Chamar a criança e perguntar o que vocês acham. Sabe-se muito sobre isso a respeito de quando a pessoa ela participa da solução, ela se sente responsável pelos resultados. Então, trazer a criança para essa conversa, mostrar esse campo de possibilidades, o que pode ser feito para melhorar e tornar um ambiente harmonioso é fundamental, né? Fundamental. Aí nós partimos do extremo de punição versus solução. Nossa, precisamos falar sobre isso. Sim. A punição ela é contrária à solução. Vou dar um exemplo bem prático para vocês aqui de um momento que eu tive em uma sala de aula de 5º ano, onde alguns alunos chegavam depois do intervalo, que a gente chama de recreio, né, os adolescentes já em intervalo, atrasadas. Então eu fiz um debate, uma reunião de classe, que depois nas próximas aulas a gente vai falar sobre isso, que é muito interessante, é uma ferramenta assim, muito rica. E daí eu falei, tá, como que nós vamos acabar com esse problema? Vamos ter soluções? E levantei, pedi que eles traçassem, e eu fui redigindo o quarto. Primeira solução, aí era mandar para a diretoria. Segunda direção, perder um intervalo. Terceira, eu falei, gente, deixei que eles falassem, argumentassem, e no final eu percebi que só eram punições que eles tinham estabelecido. Por que será? Porque nas suas casas as correções são com base em punição. E o que resultado isso nos traz, Ariana? Olha isso. Nenhum, porque o erro perdura. Você pode perceber, o menino que leva uma advertência, ele leva 2, ele leva 3, aí ele antigamente tinha isso, né, de suspensão, aí ele é suspenso, tem em algumas escolas sim, a grande maioria já tem abolido isso. Por quê? Porque essas punições não trazem resultado, gente, para nós. E daí eu falei, tudo bem, o que vocês traçaram aqui para mim foram punições, isso não é solução. Nós precisamos fazer algo para que isso não aconteça. E daí, alguns começaram a perguntar, eles entenderam a mensagem que eu estava transmitindo, e daí eles me trouxeram, tá bom então, nós vamos ter placas na hora do recreio, do intervalo, avisando eles, ok, nós vamos, cada dia fica encarregado de avisar esse grupinho que está chegando atrasado, ok, então assim, nós fomos estabelecendo, traçamos soluções, e para nossa alegria, isso funcionou muito bem. É o que eu quero o seguinte, você diz assim para o seu filho, existem punições, Ariana, que é assim, você vai ficar uma semana sem assistir televisão. Gente, você vai por isso, não vai, entendeu? Então, o que eu quero, nós queremos aqui com essa aula, é ensiná-los a ter resultados. E diante disso, nós queremos fazer 2 indicações de livros que vai te ajudar nessa direção. Às vezes você é um pai que está assistindo, um próprio educador, ou é direcionado a uma outra área, um neuropediatra ou é um psicólogo. Tem um livro que é um referencial que vai te trazer uma direção a respeito dessa inteligência emocional, que é de Daniel Goleman. Ele vai te trazer um direcionamento que é totalmente contrário à punição, até mesmo porque a punição, nós escutamos que não é o melhor jeito de conseguir um resultado plausível. O segundo livro é o livro Pastoreando o Coração da Criança. Ele trabalha justamente na prevenção. Como chegar no coração da criança para que ocorra uma mudança. Isso porque a mudança ela é interna, então é de dentro para fora. Enquanto você estiver olhando com o foco naquilo que é externo, não vai trazer uma mudança significativa, até mesmo porque ele só vai fazer porque ele tem receio da punição. Isso. E nós não temos que focar na punição. Lembro-me também de um momento, Daniela Rossana, onde eu fui ter uma conversa com uma criança e era um ambiente escolar, e ele disse então assim, essa conversa é com agenda ou sem agenda? Eles já sabem.
que a agenda vai ter alguma orientação, alguma anotação aí, e às vezes ele vai se sentir pressionado a dar um resultado, assim, uma resposta rápida. Por exemplo, o que você não deve falar então para o seu colega? Não, eu já sei, eu não devo falar assim, eu devo ser respeitoso, eu vou fazer tudo que você está falando, eu vou mudar. Acredite em mim, por favor. Então, naquele instante eu falei, não preciso da sua agenda, por favor, leve de volta e volte para conversar comigo. Porque o nosso foco hoje, eu quero entender o que você precisa fazer então, por que você tem demonstrado então esse tipo de atitude. O que eu posso fazer para te ajudar? E o que você quer me falar quando você fala assim com o seu colega? O que você está tentando se expressar? Eu não estou entendendo. Então quer dizer que você não vai usar a agenda? Você não vai fazer anotação? Porque eles ficam aterrorizados. Eu digo, não, é uma conversa minha com você. Agora, nós estamos focando na resposta, que é a solução. Você acha que é possível a gente encontrar juntos uma solução ou será necessária a agenda? E aí, o que você acha que ele me disse? Ele queria agenda ou não? Nunca, jamais. Então, resolver isso aqui, só nós dois. Então, muitas vezes a formalidade, o excesso de autoridade, né? Aquele autoritarismo, né? Quase não saiu a palavra, mas é exatamente isso, não vai te ajudar. E dentro disso, Dani, nós vamos falar então sobre a solução em 4 R's. Definida em 4 R's. Então, Lembrando só, essa lá. primeira lista dos meus alunos, ela focava o quê? Ela focava na punição. Ou seja, muitas vezes a punição, ela magoa, ela apaga, né, a criança, o adolescente, ela inibe, ela envergonha, ela traz traumas emocionais. Sentimentos negativos. Sim, todos de nós sofremos um trauma na nossa infância por algum colega que nos expôs de alguma forma, não é mesmo? Então a punição, ela gera isso. E o segundo é o quê? É o foco no futuro, ou seja, eu estou focado no futuro. Os erros para mim são oportunidades de um crescimento, ou seja, eu vou avançar e eu vou ajudar outras pessoas também que estão cometendo o mesmo erro que eu. Esses 4 R's, bem mencionados pela Ariana, são os 4 R's do foco na solução, ou seja, são o problema relacionado, o problema sendo adquirido e resolvido com respeito. Esse foco tem que ser razoável e ele tem que ser revelado. Daniela, me explica isso que eu não entendi nada. Primeira coisa, relacionada, consequência ligada ao comportamento. Ou seja, qual é a consequência que a criança vai ter se tiver esse comportamento? Ela precisa ser alertada disso. Porque algumas mães, elas têm um castigo, digamos assim, né? Tem uma punição, mas a criança não é alertada daquilo. Ou seja, você não instruiu a criança e você quer o resultado dela. Isso não vai funcionar do adolescente. Você falou para ele que ele podia ir para a festa, mas você não avisou que era para chegar às 12 horas, à meia-noite, entendeu? E aí ele chegou e você descascou ele. Então, assim, ele precisa ser, nessa primeira parte mesmo, né? O primeiro é relacionado, respeitosa. Como que deve... Esse respeito, ele não deve envolver culpa. Você não tem que se sentir, deixar com que a pessoa, o adolescente, a criança, sente vergonha, culpa, eu sou o pior ser humano, eu cheguei atrasada, eu não presto, eu não sou nada. Porque não se engane, gente, é esse o sentimento que eles têm. A gente, muitas vezes, supera essas coisas, porque somos adultos, mas eles ainda estão no processo. Então, isso faz parte dos sentimentos negativos que você pode não ser respeitoso com ele. Gerar no coração dele. Então, ela deve ser aplicada de forma gentil, com educação, sabendo se comunicar. O outro ele tem que ser razoável, né? O outro é o quê? Não inclui você tirar vantagem disso, entendeu? Porque muitos pais, eles se sentem tão afrontados pelos filhos que eles querem sobressair, ou seja, eu preciso mostrar que eu sou melhor que ele. Eu preciso mostrar que quem manda aqui sou eu. E de uma forma muito, às vezes, agressiva, né? Isso não é legal. Então, cuidado com isso. E revelado com antecedência. A criança precisa saber o que vai acontecer se ela tiver algum comportamento. Ou seja, como eu falei na primeira lá, né? Eu falei para você relacionar o problema à consequência. Agora ela tem que ser revelada. Ou seja, filho, se você ficar dessa forma, isso não vai ser legal, você vai se atrasar nas tarefas de casa e isso vai te prejudicar. Entendeu? Então, precisa ser revelado. Ó, a mamãe falou, o papai falou que vai acontecer isso, isso e isso. Ok? Qual caminho você vai escolher? Entendeu? Então, assim, eu acho que essa consequência das atitudes, elas devem também ser reveladas a eles. Então, olha que interessante, nós acabamos de
passar por 4 R's que são importantes. O primeiro deles, você que está anotando aí, pega aí seu bloquinho de notas, pega aí sua caneta. Eu também sou como você, gosto de anotar, gosto de registrar. Então está relacionado e ligado ao comportamento, que é relacionado, primeiro R. O segundo R tem a ver com ser respeitosa. Nesse momento, tudo aplicado que de forma gentil, até mesmo porque a gentileza gera gentileza. Sim, gera, claro. Então, se você está falando a energia, você transmite pela sua voz, Com certeza. pelo seu corpo. A maneira como você se comporta, a maneira como você se apresenta, você passa ali, então, uma energia, uma mensagem. O próximo tem a ver com R de razoável. Ser razoável é não tentar, então, tirar vantagem disso. De forma nenhuma. Nada de sobrepor. Não traz isso pra você. Eu vou humilhá-la, né? Pra de alguma forma sair bem dessa história, pra eu tirar vantagem, ou seja, eu vou aproveitar desse momento, né? Exato. E tem muito a ver com o perfil de pessoas que são mais dominantes. Sim, Às vezes elas aumentam o tom de voz para inibir e sai daquela fala assertiva e vai para aquela fala mais agressiva. Isso é ruim também. E o último R, então, para ser mencionado, é revelada com antecedência. Tem a ver, então, com trazer essa escolha determinada para o comportamento. Não é isso? Ok, isso. Diante disso, você mencionou sobre uma ferramenta, eu achei tão precioso, imagino que seja para você também. Você está gostando dessa aula? Coloca um like aí pra gente, me ajuda aí a focar na solução para espalhar esse conteúdo para o maior número de educadores, pessoas que são comprometidas com a educação, que se importam e querem ver resultados na vida dos adolescentes. Muito se fala, precisamos buscar um mundo melhor. Na verdade, se nós fizermos com que o mundo que a gente vive ao nosso redor melhore, expressando as nossas melhores características, a gente vai conseguir, sim, focar naquilo que é a solução. Então, o nosso olhar define muito os resultados. Sim. Para onde você tem olhado, educador extraordinário? Me responda. Para onde você tem buscado, então, ter a solução daquilo que você tem almejado enquanto carreira profissional também? Para isso, nós criamos a nossa plataforma, para que você possa fazer parte e conhecer todos esses conteúdos. Veja o quanto é importante conhecer essa ferramenta em especial. Essa ferramenta chama Dar um Tempo Positivo, que tem tudo diferente, na verdade, tá? A língua engasgou aqui. Que eu estava até perguntando sobre isso, sobre aquele cantinho do pensamento, cantinho da disciplina, mas agora nós vamos falar de um cantinho muito especial, que é um cantinho... Ai, não vou falar. Deixa a Daniela mostrando a falar, vai lá. A gente fala que é um cantinho positivo. Ai, olha que fofura, gente, esse nome, cantinho positivo. Hashtag coloca aí. Daqui pra frente eu vou fazer o cantinho positivo, você vai entender por quê. Vai, Dani. Então, pessoal, eu acho que no momento de estresse, né, de algum conflito dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, nós precisamos dar um tempo. Nós precisamos ensinar as nossas crianças e adolescentes e as pessoas com as quais às vezes a gente convive, né? Sim. A respirar, a se acalmar. Ninguém que tenha agido na flor da emoção tenha tido atitudes que depois foram legais. Quantos de vocês aí, no meio da emoção, você falou coisas que não devia, você fez coisas que não são legais e que talvez você sofre com as consequências até o dia de hoje? Então é importante ensinar nossas crianças e adolescentes a dar um tempo positivo. Ou seja, vamos pensar, vamos refletir, vamos nos acalmar, não é mesmo? E por quê? Porque muitas vezes, no momento que a criança está lá nervosa, se debatendo, o adolescente está batendo porta, você vira de uma forma muito ríspida e diz: com que direito você faz isso? O que você está fazendo, menino? Você é louco? Quantas palavras pejorativas nós usamos nesse momento? E eu te pergunto, você seria capaz de falar dessa forma com uma pessoa lá no seu trabalho? Você vira para ele e diz: você está louco? Você está maluco? Você faz desse jeito? Você não se atreva? Não. Por que nós somos muitas vezes tão respeitosos com as pessoas que nós trabalhamos, com pessoas adultas, idosos, e deixamos de ser respeitosos com as nossas crianças?
Então é importante você dar esse direito desse tempo positivo para elas, para que elas possam se acalmar e focar na solução, agindo da melhor forma, onde elas obterão resultados positivos. E sabe de uma coisa que a gente tem visto da experiência de muitas mamães que eu tenho acompanhado, de muitas crianças, né? Porque eu atendo também como psicopedagoga, é que quando você dá esse tempo, muitas vezes a criança já resolve o conflito que há nelas. E elas vêm para você, eu tenho experimentado isso muito dentro de casa, sabe, Ariana? Às vezes aquele tempo ali, ela foi chorando, ela não quis ir, e eu falei, filho, vai, você vai conseguir. Escolha o melhor lugar, onde você se sinta melhor, se acalme, e depois a mamãe vai estar te guardando aqui. E sabe de uma coisa? Muitas vezes os meus filhos vêm chorando, me abraçando, dizendo, mamãe, perdão, desculpa, mamãe, eu não poderia ter falado dessa forma, eu acho que eu agi errado. Então isso nada mais é do que focar na solução, ou seja, não agredi meu filho, eu não falei palavras pejorativas que o ofendesse, mas eu foquei nesse lugar. E como que acontece isso, Ariana? Existem, assim, vou dar 4 orientações. Ótimo, por favor. Que foca muito assim, né? Como que eu faço isso, Daniela? Os cantinhos do... a gente falou assim, você falou que é cantinho positivo, né? Ou seja, primeiro, você precisa dedicar um tempo ao treinamento. Primeiro, vai bater porta, o adolescente vai xingar muitas vezes, né, gente? A gente sabe que os adolescentes às vezes têm uma linguagem muito diferente da nossa e as crianças vão chorar, mas você precisa treinar isso. Acalma, se precisar contar uma historinha de humor, você vai contar. Se precisar contar uma historinha para acalmar essa criança, você vai contar e não tem problema nenhum. Por que a gente tem que fazer com que a criança se sinta mal para poder resolver o problema? Não, a gente pode acalmá-la contando uma história engraçada e ela simplesmente se divertir e depois você retomar esse assunto com ela, conduzindo ela da melhor forma. Outra coisa, permitir que as crianças criem uma própria área para dar um tempo positivo. Como que é isso, Daniela? Às vezes você coloca a criança sentada no quarto e não é o lugar que ela quer. Não é um local que ela se sente bem. O adolescente, você manda entrar no quarto, vai pro chuveiro, vai pro banheiro. Não, gente, é onde ele quer, onde você se sente melhor. Então, querido, você vai para esse lugar agora. Estabeleça esse cantinho na sua casa. E eu digo até para você, adulto. Em casa eu tenho um cantinho onde eu reflito, sabia, gente? Onde eu me acalmo. Na lavanderia, gente. Pensa. Sabe por quê? Ela tem um banheirinho. Aí eu fecho a porta e falo, não posso conduzir, Daniela, calma para não fazer coisas que depois venham arrepender e sejam tarde demais. Então, acho que até nós adultos, a dica vai até para nós. E uma outra coisa é desenvolver um plano com seus filhos, né? Ou alunos com antecedência. Então, desenvolver esse plano é interessante, você traçar. Às vezes a criança, principalmente os mais novinhos, eles não querem ir sozinhos. Então, permita, vá com ele para esse lugar, sabe? Fique ali do lado, às vezes só vai precisar que você esteja do lado, mas que você mostre que você é parceiro do seu filho, que você é parceiro do seu aluno. Se ele precisar ser conduzido para fora da sala, eu tinha muito isso, sabe, Ariana? Eu pedia, você quer dar uma volta? Eu tinha um aluno que era muito problema nos últimos anos de sala de aula e eu pedia para que ele fosse caminhar pela escola, bebesse uma água, refletisse, e muitas vezes ele pedia, fulano, pode ir comigo? Eu deixava, porque aquele fulano era um menino exemplar e eu sabia que ele iria conduzir o amigo da melhor forma. Então, isso são estratégias, né? A outra é ensinar a criança que quando elas se sentem melhor, elas podem trabalhar melhor na solução do problema. Ou seja, caso ainda exista, né? Como eu falei para você, alguns problemas são solucionados ali, naquele momento. Outros, elas podem refletir de como fazer e depois você perguntar para elas, e aí, pensou? Refletiu? O que você vai tentar fazer para melhorar isso? Não é mesmo? Como que você sente sobre isso que aconteceu? Por que você acha que isso aconteceu? Como você pode usar isso no futuro com o que aprendeu? Você pode ajudar essas pessoas a se superarem, a traçar soluções para o problema? Então, assim, são perguntas que a gente fala de perguntas poderosas, né? A Ariana tá aqui me falando, são perguntas poderosas, que despertam o quê? Que despertam a imaginação e a criatividade, porque, gente, se uma coisa que eles são, Ariana, são criativos, você pode ter certeza que você vai se surpreender quando você perguntar a eles, pensou em algo para solucionarmos esse problema? Às vezes, essas crianças e adolescentes têm muito mais ideias do que nós mesmos. Maravilha, gente, quanto conteúdo foi entregue para vocês nessa aula. Foi mencionado então um cantinho positivo, onde tem perguntas
Eu observei que ela não mencionou o início com porquê, até mesmo para não trazer ali um julgamento. Sim. Mas são perguntas que trouxe reflexão para a própria criança ou adolescente, e isso serve para a fase adulta também. Então, parar, pensar, para depois agir é importante. Você se passa até por uma pessoa sábia quando você para ouvir e observar. Então, sábio é aquele que pensa antes de falar. Quão precioso foi, nós já estamos caminhando já no final dessa aula. Gente, que maravilhoso foi ouvir. E ouvir essas ferramentas tão gentis, né? Que são ferramentas pelas quais você coloca a pessoa para elaborar junto com você a solução. Então, entender que o foco da solução não está no eu, está no nós. O que nós vamos fazer para resolver, então, tudo isso. Então, nós queremos deixar um exercício final para você. Veja só. Falamos sobre não resolver coisas no calor da emoção. Sim, certo, Daniela? Então, você vai listar 3 coisas que você resolveu no calor da emoção. Isso é um exercício seu. Faça no melhor momento, num ambiente tranquilo. Listado as 3 coisas, você vai observar, então, quais foram os benefícios que eu tive quando eu agi no calor da emoção. Será que realmente eu tive benefícios? E, se você pudesse voltar nessas 3 ações, qual outra ação você teria feito? Teria agido da mesma forma ou não? Escreva. Ariana, o que esse exercício vai trazer de novo para mim, já que foram ações realizadas? Eu vou te dizer o que vai acontecer. Vai acontecer que quando, porventura, vier a acontecer, você vai oferecer à sua mente uma nova possibilidade. E quando você coloca com um forte impacto emocional uma nova estrutura de solução, ele vai te mostrar, você pode também agir assim ou ainda assim. E dessa forma, nós vamos trabalhando de forma positiva com o nosso cérebro também. Porque quem manda é você. Quem coordena o seu pensamento é você. E é você quem está no controle de tudo isso. Beleza. Daniela, quero te agradecer por mais essa aula. Quero dizer então para vocês, antes de sair dessa aula, gente, o que eles têm que fazer, Dani? Like. Dá um like aí, gente, ó. Coloca um joinha aí, se inscreva no nosso canal, entenda mais sobre a nossa plataforma, clique no link abaixo e vem participar de tudo isso conosco, que é uma educação de fato para trazer uma revolução nessa geração. Um grande abraço para vocês. Até mais. Um abraço, gente. Até mais. Obrigada. Obrigada. E lembrando também, gente, que dar um tempo positivo não é ser permissivo, tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso, tá bom? É simplesmente agir com gentileza. Você é muito gentil. Obrigada. Obrigada. Gente, até mais. Tchau, tchau.